Oi gente, tudo bem com vocês? É a Miriam do canal Miriam Vale. Eu estou bem, graças a Deus. Estou de volta aqui com os vídeos. Eu peço desculpa a todos que têm acompanhado o canal já desde o início, por eu ter ficado um tempinho aí sem postar vídeos. Mas agora eu vou tentar postar todos os vídeos que eu estou devendo. Tem bastante coisa, bastante novidade aí de planta para mostrar para vocês, tá bom? O vídeo de hoje é sobre a peperomia limão. As peperômias são bem parecidas com as suculentas, tá? O modo de cultivo delas. Também porque elas são plantas suculentas que guardam um pouquinho de água na folha e também no caule. É uma planta muito bonita. Dentro da espécie peperomia, existem variedades muito grandes, inclusive com formatos diferentes. Umas com a folha mais redonda, arredondada igual essa peperomia limão, tem com aquelas que tem as folhas pontudas, compridas, coloridas quando toma sol, e são uma mais linda que a outra. Essa daqui eu já estava de olho, faz tempo que eu queria uma muda dessa, e eu ganhei essa muda aqui do meu marido. Ele comprou num... É um pouquinho difícil de achar aqui, de encontrar onde eu moro. E ele encontrou num supermercado aqui próximo da região, na cidade de Francisco Morato, um supermercado chamado Boa. É um supermercado que tem. Para quem é da região sabe qual é. E lá eles vendem plantas e sempre de vez em quando a gente encontra uma novidade lá. E ela é uma planta muito bonita, a cor dela lembra um verde com levemente dourado, é como se fosse o limão mesmo, a casca do limão, a cor. E ela tem bastante brilho na folhagem. Ela é linda para fazer arranjos internos, para colocar dentro de casa. Ela é uma planta... As peperômias em si, principalmente essa espécie que é a peperomia limão, essa daqui você pode cultivar ela na sombra com bastante claridade ou também a meia sombra, tá? Que é aquela com a meia sombra é bastante claridade, com os raios bem leves de sol no período da manhã, de preferência, em pouco tempo, cerca de 2, 3 horas. Esse é o meia sombra. A minha eu vou cultivar na sombra, dentro de casa, com bastante claridade, e vou ver como ela vai ficar. Então hoje eu vou fazer o plantio dela, tá? Eu vou plantar diretamente nesse vasinho. Ele pode ser usado como vaso ou cachepô. Eu ia usar como cachepô, mas eu não encontrei um vaso grande, mais baixo, que coubesse aqui e ficasse certinho. Aí, como eu quero um vaso cheinho, eu peguei 2 mudas, eu vou plantar diretamente aqui, tá? Eu fiz o furo, eu fiz um furo grande no centro, fiz uns furinhos com arame. Um arame mais grosso aqui no centro e aqui arame fininho em volta, só para garantir. Eu sou bem precavida, eu gosto de colocar bastante furos no vaso para garantir uma boa drenagem, porque toda planta precisa de uma excelente drenagem. E principalmente porque elas têm um cultivo semelhante das suculentas, então vamos caprichar na drenagem, tá? E eu vou colocar, primeiramente, a manta de bidim, eu já cortei aqui, ó. Vou tampar os furos com a manta de bidim. E como é um vaso médio, né, grandinho, bojudinho, eu vou colocar aqui, vou usar essas pedrinhas, eu gosto bastante, o nome dessa pedrinha é argila expandida, para quem não conhece. Aproveitando, você que está chegando agora, já vai, se inscreve, não esquece de deixar seu like, obrigado para quem tem acompanhado, comentado, comenta aí, tá, você que está chegando agora também, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Eu vou colocar as menores, estou escolhendo aqui, estou escolhendo para colocar as menores, eu não quero, tem umas que junto vem umas menorzinhas, umas maiores. Como o vaso não é tão grande, eu vou pegar, vou retirar essas menores e essas quebradinhas aqui. Bolões. Vou derrubar aqui. Eu coloco bastante, viu? Principalmente porque é a primeira vez que eu vou cultivar, né? Então, para garantir. Aqui eu já retirei uma. Ó, ela tem a raiz, eu vou medir aqui, ela tem a raiz funda. Eu vou retirar um pouquinho dessas pedras aqui.
porque ela tem uma raiz comprida. Sabe que tem plantas, se você notar, que tem a raiz comprida e outras tem a raiz que cresce mais para os lados. Fica grande, larga, mas ela se ramifica para os lados, o sistema radicular. Essa aqui, ó, ela desce, tem a raiz comprida. Estão conseguindo ver? Minha filhinha Maria que está filmando aqui para mim. Aqui, ó, tá vendo? A raiz compridinha, ela cresce para baixo também. Mais para baixo, tá vendo? Aqui, ó, estreita e cresce para baixo. Vou tirar mais um pouco, porque o vaso não é tão grande assim, não. Eu nem tinha me atentado a isso, eu me atentei agora. Tá vendo como é importante a gente observar a planta? Observar o comportamento, o jeito que elas crescem. Faça isso com as suas plantas, viu? Principalmente as plantas que você está adquirindo, que você ainda não conhece, você tem que observar bem. É importante isso. Então, já preparei o vasinho, vou deixar ele aqui do lado. Eu já retirei essa, ela veio aqui, ó, nesse saquinho. Normalmente a gente compra assim, né? Floricultura. Esse substrato aqui, que veio nela, ele tá novo ainda. Eu cheirei ele. É uma boa dica, você cheira o substrato e para ver sente se ele tem um cheirinho de fresco, de mata, sabe? Aquele cheirinho de mata significa que o substrato ele está bom ainda, é um substrato novo, que tem bastante nutriente. E aí eu vou misturar aqui, é até bom porque ele é bem soltinho e ela já estava acostumada com ele, né? Então é bom a gente misturar se ele estiver com esse cheiro fresquinho, misturar ele com o substrato novo que nós vamos utilizar. Aqui nesse substrato novo, é um substrato que eu comprei agora, eu já tinha usado ele é um substrato baratinho, ele é próprio, na embalagem vem falando que ele é indicado para cultivo de rosa do deserto, bromélia, ele pode ser usado com folhagens. A peperômia, ela gosta de um substrato bem soltinho, igual as suculentas. Inclusive, é muito bom você misturar areia com substrato ou uma terra vegetal. Eu misturo um pouquinho de areia. Eu não tenho areia, então eu não tenho misturado areia no meu substrato. Então eu já estou acostumada, eu verifico bem a rega, faço a rega direitinho, não tem problema de perder nenhuma das minhas plantas devido à rega, porque a areia ela ajuda na drenagem e o substrato secar, tá? É mais rápido. E ela gosta também de um substrato com bastante matéria orgânica, bastante matéria orgânica. Esse substrato aqui, ele tem bastante matéria orgânica. E eu acrescentei 2 colheres nessa quantidade aqui, vai sobrar e eu vou utilizar para outras plantas. Eu utilizei 2 colheres de sopa de casca de ovo triturada, igual eu faço, igual eu já mostrei no vídeo aí. E nele vem pedacinhos de madeira triturado, tem bastante matéria orgânica que já vem nele também. Eu também acrescentei 3 colheres de vermiculita, 3 colheres de sopa, tá? Da vermiculita expandida pequena, a menor. E eu gosto de fazer isso porque se eu viajar ou se eu demorar para regar a planta por algum motivo, a vermiculita ajuda a manter a umidade, mas ela não dá apodrecimento, viu? Para quem não conhece, a vermiculita ajuda a manter a umidade, mas ela não deixa encharcado. A planta só vai ficar com substrato encharcado se você encharcar. Se você ficar regando sem necessidade. Se você fizer a rega direitinho, igual essa peperômia aqui, você pode regar ela no verão 1 vez por semana é o suficiente. E dependendo da região que você mora, se for um lugar muito quente, não tem problema. Ela é resistente ao calor e ao frio também, essa planta, tá? Pode ser cultivada em qualquer região do Brasil. E se você acompanha, vai olhando o substrato, olhando a aparência da sua planta, dependendo do lugar que você mora, né? Aqui é mais tropical, aqui na região sudeste, que é a região de São Paulo, onde eu moro. Então, você se atenta a isso daí, tá? Vai observando a sua plantinha, o comportamento dela, mas não encharca o substrato. Eu, no caso, eu vou regar 1 vez por semana, porque é o tempo do substrato secar, tá? É igual a suculenta. A suculenta você rega o quê? Você rega bem hoje e vai acompanhando. Quando você perceber que o substrato ele secou, você faz uma nova rega caprichada. Assim também você vai fazer com essa peperômia e com as outras peperômias, com as outras espécies, tá? Das peperômias. É da mesma forma. Aproveitando, tem uma espécie dela, faz tempo que eu queria essa peperômia limão, e tem uma espécie de peperômia que é maravilhosa. Talvez algum de vocês já tenha,
já tem, que é aquela peperomia melancia. Vocês já viram? Se você não viu, dá uma procurada na imagem dela. Ela é linda. Ela tem um formato totalmente diferente, porque essas plantas aqui tem várias com formatos diferentes. E essa peperomia melancia, ela tem um formato mais oval, com a pontinha, e em cima dela tem o desenho da casca da melancia. Você olha para ela, parece que você está olhando para uma melancia. As folhas dela é muito linda. E ela tem o caule fininho e vermelhinho. Essa aqui já tem o caule mais grossinho, ó. Essa daqui ela tem a folha durinha, ela cresce mais para cima, cresce reta. E tem o caule grossinho, como eu falei, suculento, porque ela armazena água aqui. É bem resistente o caule dela, ele é durinho, bem firminho. E a folha dela também é bem firme, tá? Olha só. Eu tenho uma outra espécie dela. Eu tenho duas peperomia. Essa aqui, que eu ganhei recentemente. E essa aqui que eu ganhei de uma amiga que cultiva e me deu uma mudinha. Tem 6 meses que eu tenho. Gente, ela demora pra crescer. Essa peperomia e essa daqui. Por isso que eu resolvi já pegar 2 mudas para encher o vaso, porque eu sei que ela vai demorar para crescer, tá? Essas duas são bem parecidas, diferentes que essa variegata. A variegata é quando ela tem um tom verde com branco ou verde com amarelo, tá? A planta. Isso é variegata. Vamos fazer o plantio então. Eu vou colocar aqui o substrato, vou pegar com a mão mesmo. Vou preencher aqui o fundo do vaso, já coloquei a manta de bidim, argila expandida para garantir o escoamento de água, a drenagem. Deixa eu tirar mais um pouquinho, que a raiz dela é funda. Vou colocar aqui dentro, depois eu dou uma lavadinha. Eu vou ajeitar agora ela aqui no vaso. Não vou retirar a terra do fundo, não. A raiz, você pode colocar ela pro ladinho, assim, ó. Vou deixar essa pra esse lado, ó. Deita a planta, deita a raiz, assim, acomoda. Essa daqui eu vou acomodar pra cá. Aí eu vou ajeitar e vou ver se ficou legal a composição. Eu vou aproveitar o formato delas, o encontro das folhas menores, né? Ó, assim ficou bonitinho, tá vendo? Aí agora eu vou preencher aqui, vou vir com a colher e preencher os cantinhos com o substrato. Eu também fiz o furo do vasinho, desse vaso, porque ela não vai ficar num lugar que tenha perigo. Ela vai ficar em cima de uma pedra, de um granito aqui na cozinha. E também eu sou bem cuidadosa assim com a rega. Quando eu faço a rega, eu faço e deixo ela escoar lá fora, em cima da bancada lá da lavanderia. Às vezes eu faço e deixo um dia lá, né? Ou se não, se você não tiver esse tempo disponível, não quiser fazer isso, você pode colocar o pratinho embaixo. Pelo menos o dia que fizer regra, você coloca aquele pratinho embaixo, no fundo do vaso. Deixa escoar um pouquinho, coloca o pratinho e depois de algumas horas você vai lá, joga fora aquela água que ficou no pratinho, né? E retira o pratinho. Pra não ficar pingando, né? E a manta de bidim ajuda bastante quando você vai fazer vaso, colocar dentro de casa, porque a manta de bidim ela não deixa cair terra. Eu coloco em todos os meus vasos, até os que ficam fora. Já é hábito meu, não consigo fazer nenhum vaso sem colocar manta de bidim embaixo. Eu não deixo faltar. Às vezes, quando já aconteceu de eu não ter, eu coloco filtro de café. Pode usar o filtro de café usado, desde que não tenha açúcar nele, né? Ou pode usar o filtro de café novo. Você corta no formato do vaso e forra o fundo. Você pode fazer assim. Mas eu prefiro ainda a manta de bidim porque ela é um material que, independente do tempo que eu deixar, ela não vai se decompor. E depois, quando eu trocar, mudar o vaso, eu posso utilizar ela em outro vaso. Posso reutilizar ela. Ela não se decompõe nunca. Ela é própria para isso, é um material próprio para isso. E ajuda também a não entupir os buraquinhos, eu gosto bastante. Prontinho. Só vou dar uma limpadinha no vaso depois. Vocês gostaram? Linda, né? Olha que cor maravilhosa. Ela vai fazer uma linda composição com as minhas plantinhas de folhagem mais escura que eu tenho. Prontinho, plantada. E ela está... Filha, dá um zoom aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ela está com fungos, ela já veio assim.
e eu demorei uns 4 dias para fazer o plantio dela, esse plantio agora, então, porque eu não tinha OX de 10. Aí eu consegui comprar ontem. Então eu vou colocar aqui, ó. E eu procurei, ó, gente, uma observação, eu não achei o X10 no mercado. Deveria ser uma coisa fácil de encontrar, até porque a gente pode utilizar para nós utilizamos para esterilizar um corte, um machucado. Eu já vi no Carrefour há muitos anos atrás. E aqui na minha região não achei em nenhum supermercado, nem naqueles hipermercados mesmo, aqueles grandes, sabe? Só achava de 20 para cima. Bom, mas eu comprei ontem, agora eu vou mostrar para vocês. Já fiz a mistura. Para quem não sabe, a água oxigenada de 10 volumes, não pode usar com mais. A de 10 volumes, ela ajuda, ela mata esses fungos, tá? Ela vai impedir o crescimento deles. Então eu vou borrifar, onde você borrifa eles não crescem mais. E como ela é rica em oxigênio, ela dá uma oxigenada na raiz das plantas. Você pode até borrifar na raiz da planta, ela ajuda, ela dá uma turbinada, tá? Pode usar de vez em quando. Só não expõe a planta ao sol, tá? Eu vou borrifar. Nada que você aplique sobre as folhas de qualquer planta, você pode expor ela ao sol. Ou lugar muito quente depois, com raios de sol, porque pode causar uma queimadura sobre as folhas dela, tá bom? Então eu vou borrifar agora, vou borrifar sobre toda ela, porque eu sei que faz bem para folhagem, e pode borrifar nas raízes, sobre o substrato, não tem problema, não vai fazer mal, vai fazer bem para sua planta. Ó, X de 10, você dilui uma colher de sopa para cada 250 ml de água. Aqui tem 250 ml de água exatamente, e eu coloquei uma colher de sopa de OX de 10 e misturei. Coloquei dentro do vidrinho e vou borrifar. Só uma observação para finalizar, antes de eu aplicar a água oxigenada com OX de 10. Essa planta, ela gosta de que borrife água nela, tá? Porque ela tem um aspecto de folhagens. É uma planta que gosta de receber nuvem de água de vez em quando sobre as folhas. Você pode fazer isso de uma vez por semana ou 2 vezes, depende do local, do estado onde você mora, da região, tá? Tem lugar que é super quente, seca rápido, a planta precisa, fica com aspecto de murcha. Então essa nuvem de água borrifada sobre as folhas vai ajudar a hidratar a sua peperômia. E é bom também que limpa as folhas, mantém as folhas limpinhas, sem pó. Então vamos lá, vou borrifar agora a água com o OX de 10, tá? Vou borrifar bem aqui, borrifar bem com cuidado aonde já tem o ponto de fungo. Tá vendo essas pintinhas? Isso aqui é fungo, viu, gente? Normalmente é normal quando a gente compra a suculenta, folhagem, é normal vir uma ou outra com um pontinho parecendo um ferrugem, com as pintas pretas, marrons. E se você notar, se você acompanhar, você vai ver que esses pontinhos, se você não cuida, ele vai crescendo. Aquilo ali é o fungo. Ele é um micro-organismo, ele vai crescendo, ele tá ali na folha da sua planta. Se você não mata ele vai crescendo, vai atingindo as outras folhas. Inclusive, se você colocar outra planta próximo, ele pega, esse fungo ele passa para outra planta que estiver próximo. Então, isso aqui é um ótimo, além de ser um remédio, ser como se fosse um fertilizante, porque ele vai fazer bem para sua planta, ele vai matar esse fungo. Essas manchinhas que tem não vão sair, mas não vai aumentar mais, porque você matou. Você resolveu o problema, tá bom? E as folhas novas que nascerem e as que não tem vão ficar super saudáveis. Prontinho. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha dado dicas legais para vocês, tá bom? Um grande beijo, não esquece, se inscreve, dá seu joinha, tá? Para me ajudar no canal. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Grande beijo.